conheceu, viu a sede que havia em mim. Sim, me ouvi, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Boa noite, povo de Deus. Tudo na paz? Tudo tranquilo?
E o que não está? E o que já está? Oh, glória a Deus. Como eu não vou pregar hoje, eu pedi, pastor, deixa eu subir um pouquinho, que eu sou meio fominha. Você olha para ele, está sempre sorrindo, né? Então tem que estar alegre. Quem está alegre, diga, ô, glória! Então tá bom. Salmo 136, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor. Por quê? Por quê? Ele é bom e a sua benignidade é até quando? É para sempre. Diga, benignidade é igual a capacidade de fazer o bem. Então, meu irmão, Deus trouxe você aqui hoje para fazer o bem em seu favor. Deus trouxe você aqui hoje para você ouvir a palavra e essa palavra gerar aquilo que você precisa na sua vida. E eu creio que Deus vai fazer um bem tremendo em seu favor. Só quem crê, diga, eu creio também. Daí diz mais, louvai ao Deus dos deuses. Versículo 2, ó. Ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. O 3, louvai ao Senhor dos senhores. Por quê? Aquele que só faz maravilhas. Por quê? Aquele que com entendimento fez. Por quê? Eu vou parar aqui, porque se você continuar lendo, você vai ver que ele vai falando isso aqui. Vai falando das maravilhas que Deus criou, daquilo que Deus fez. Agora, meu irmão, a gente está aqui para louvar Deus porque a benignidade dele é para sempre. Você vai sair daqui levando junto ao seu coração a capacidade de viver o bem de Deus na sua vida. Quem crê, diga amém, Jesus. Diga aí para o seu irmão, ele é o único. Não, mas eu achei meio fraco. Desse jeito o pastor Fernandes não vai querer cantar. Vou tentar de novo. Diz de novo a opção. Diga, ele é o único que é digno de honra e de glória. E se nós assim louvarmos a Ele, fazendo dele o único Senhor e Salvador da nossa vida, e suficiente para nos abençoar, meu irmão, nós vamos sair daqui muito abençoados hoje. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Declare mais uma vez, coroamos. Você vai declarar mais uma vez ao único que é digno. Declarem. Ao único que é digno de receber, diga, a honra. Então diga para Ele a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Levantem as mãos e declarem, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés,
Consagramos todo o nosso ser a Ti. Quero ouvir toda a igreja, coroamos a Ti. Coroa a Ti, Senhor. Você veio para isso, então declarem: coroa. Obrigado, Senhor. A Ti, Senhor. A Ti, ó Rei. E adoramos o Teu. E nos rendemos aos Teus. Então declare: consagramos todo o nosso ser. Consagramos toda a nossa casa. Diga: consagramos toda a nossa casa a Ti. Consagramos toda a nossa família. Consagramos toda a nossa família a Ti. Consagramos toda a nossa igreja. Diga: consagramos toda a nossa igreja a Ti. Declare mais uma vez: coroamos a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. E adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Declarem: consagramos todo o nosso ser. Diga mais uma vez para finalizar: consagramos todo o nosso ser a Ti. Digam glórias ao Pai, diga ao Filho e ao Espírito Santo, e vamos aplaudir o nosso Jesus. Diga: oh glória. Diga: obrigado, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. Que Deus abençoe você de casa. Espere também coisas boas. E o povo aqui da igreja pode esperar. Quando Deus reúne o povo dele, é sempre para oferecer o melhor. Diga: Deus tem o melhor. Eu não sei se você lembra de umas canções. Eu regravei essa canção. Dê um ré maior, por gentileza. Essa tem tudo a ver conosco. É uma canção que faz e fala que todos nós somos valorosos para Deus. Diga: eu tenho valor. Deus fez isso por nós. Quero que valorize o que você tem. Tão importante. Olha que bonito. Primeiro vocal aqui, vai. Nada de... Olha aí. Neste seu... Dizendo o quê? Olha o recado de Deus. Eu venho falar, declarem. Eu venho no valor. Atenção, Criciúma, diga. Eu venho. É do valor. Simbora, joga na palma da mão. Valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Olha aí, ó. Tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior. Dizendo o quê? Dizendo às vezes que não é ninguém. Olha o recado de Deus agora. Eu venho falar, é do valor que você tem. Atenção, igreja. Eu venho, é do valor que você tem. Escolha uma pessoa do lado e diga pra ela. Quero que valorize o que você tem. Pastor Valdeci, você é especial, tão importante para Deus. Pastor Israel, nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo interior. Dizendo o quê? Dizendo às vezes que não é ninguém. Joga na palma da mão. Eu venho falar, é do valor que você tem. Toda igreja, eu venho,
é do valor que você tem. Agora dá aquela balançada assim, todo mundo fazendo assim, ó. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, o quê? Inexprimíveis, olha igreja, inexprimíveis. E daí? Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, levanta a mão. Exalta, exalta, vai. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Pense uma, você, mas o Espírito Santo se move em você. Joga na palma da mão, valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, olha aí, ó, tão importante para Deus. Chega de sofrimento, nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo, dizendo que igreja, dizendo às vezes que não é ninguém. Olha o que Deus quer falar, eu venho falar, é do valor que Criciúma tem. Diga aí, vai, eu venho, é do valor que você tem. Agora diga, ele está em você. Ele está em você, o Espírito Santo, até com gemidos, olha, inexprimível. Diga aí, povo de Deus. Daí você pode perceber, declare, vai. Daí você pode então perceber, pra ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalta, vai você. O Espírito Santo se move em você. Olha igreja, você, mas o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você, mas o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você, mas o Espírito Santo se move em você. Joga na palma da mão, joga na palma da mão. Renova-me, vai, Senhor Jesus. Já não quero ser, diga, já não quero ser igual. É a nossa oração dessa noite, diga, renova. Como é que é? Senhor, diga, põe em mim teu coração, vai. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, diga, porque tudo que há dentro de mim, diga, necessita ser mudado, Senhor. Olha aí, ó. Porque tudo que há dentro do meu coração, diga pra Deus assim, ó, necessita mais de ti. Agora eu quero ouvir toda a igreja, renova-me, renova. Segura na palma da mão, vai, tchau, vai. Diga aí, segura, tá, vai segurando, vai. Já não. Vai, levante a sua voz e cante forte, vai. Aí. Diga, Senhor. Olha o recado aí, diga aí o quê? Põe em mim teu. Porque tudo que há, simbora banda, vai. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, aponta pra ele assim, ó, necessita mais de ti. Declare, necessita mais de ti. Diga, necessita mais de ti. Agora diga, eu necessito mais de ti. Diga, eu necessito mais de ti. Mais uma vez, eu necessito mais de ti. Declarem, eu necessito mais de ti. Pra finalizar, eu necessito. É o coral de Jesus. Oh, gente, quem é que disse que o povo de Santa Catarina não sabe dois para lá, dois para cá? Quando me falarem isso, vocês não conhecem, é o povão do forró. Santa Catarina também se amarra no forró de Jesus. Diga, ô glória.
Olha para o irmão e diga assim: ó, esse Deus é tremendo. Diga, ele é demais. Diga, ele salva. Eu fiz com os meninos aqui para honrá-los. Os meninos aqui é gente boa. Isso é honra, recompensa da honra. Aprendam isso. É Deus bom, né? Eita, gente. Olha para o irmão e diga assim, ó, esse Deus é demais. Diga, ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Curar o enfermo e expulsar. Vamos aplaudir ao nosso Jesus bem forte. Diga, obrigado, Jesus. Levante assim as duas mãos, diga, Senhor Jesus, diga, a tua palavra, ela nos encoraja a prosseguirmos. Diga, sem o Senhor, já está escrito que eu não posso nada. Agora contigo, diga, eu posso todas as coisas. Diga, o Senhor é o Deus do impossível. Quando chegar o momento de algo tentar mudar a sua postura, você vai saber como lidar com isso. Se você alimenta muito seu lado natural, todos nós temos um lado natural. Por isso que nós temos que morrer todos os dias para Deus, porque todo mundo tem um lado natural. Quando eu passei pelas águas, Deus não fez uma mágica em mim. Então eu saí das águas para viver em novidade de vida. Eu fui despojado do corpo, da carne, do pecado, fui circuncidado no meu coração para viver novidade de vida. Só que eu preciso gerar a nova pessoa dentro de mim. Então somos nós que temos que nutrir a nova pessoa, que Paulo fala que tem, quem está em Cristo Jesus é nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se faz o quê? Novo. Mas tem situações que vai tentar nos atrasar, vai tentar fazer nós perdermos os nossos direitos às bênçãos, os nossos direitos à saúde, os nossos direitos à felicidade. Isso aconteceu com Moisés. Infelizmente, Moisés, ele permitiu que a reclamação, a murmuração, né, a pressão do povo mexesse com o comportamento dele. É Números, capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Nós temos que tomar muito cuidado com as pressões desse mundo. A Bíblia diz que o nosso adversário, ele anda 24 horas ao nosso derredor. Ele fica nos analisando. É 24 horas ao nosso derredor, louco a quem possa tragar. Qualquer bobeira que nós dermos para ele, ele entra. O apóstolo Paulo fala, não deis lugar ao diabo. Eu não posso dar lugar. Ele já é vencido, ele já é derrotado, mas se eu não vigiar, eu posso errar por causa de erro de pessoas. Começa no versículo 2, eu vou fazer a leitura no ponto certo, eu vou explicar para vocês. É Números, capítulo 20, versículo 2. Versículo 2 diz, e não havia água para a comunidade, ou seja, para a congregação. E o povo se ajuntou contra Moisés. A tradução atualizada diz que o povo se congregou contra Moisés. Se congregou para contenda, para discutir. Aí ele fala no versículo número 3. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Aqui Deus me deu uma direção. Às vezes as pessoas estão livres, libertas de qualquer situação, mas ainda no coração as pessoas são escravas. O nosso coração é o altar de Deus, é por onde Deus ele qualifica a mim, qualifica você. A Bíblia diz que Deus não olha para o homem como o homem vê, Deus olha para o coração. Esse negócio de dizer que o nosso coração não se engana, que coração de mãe não se engana, claro que ele engana, já está escrito isso. Coloca o Jeremias 17, 9. Depois nós voltamos para Números. Jeremias 17, 9. Então o povo, eles eram enganados por causa do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então ninguém conhece ninguém. Somente Deus sabe o que tem no meu coração.
Por isso que ele diz que ele conhece as intenções. Então nós temos que cuidar do nosso coração espiritual. É de suma importância você cuidar, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Aí o versículo número 10, ele vai explicar. E o Senhor, somente o Senhor é que conhece. Ele esquadrinhar é examinar. Então Deus examina tudo o coração. Eu provo os pensamentos. Tem traduções que falam que ele prova os rins. E isso para dar, veja você, eu não vou prestar contas com o erro dos meus irmãos, da minha filha, da minha esposa, eu não vou, a não ser que eu faça coisa errada e induzo elas ao erro. Mas se eu andar na direção de Deus e qualquer pessoa da família ou um colega meu errar, eu não vou dar conta. Por quê? Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o quê? O fruto das suas ações. Olhe para o irmão com todo carinho, com todo respeito e diga: cuidado com as suas ações. Você vai prejudicar-se com Deus. Deus, você vê que ele esquadrinha tudo, isso é para dar para cada um. Quer dizer, eu vou ter de Deus segundo o meu caminho, o caminho que eu escolher, e segundo o fruto das minhas ações. E aqui, infelizmente, Moisés ele vai obter uma ação que não agrada a Deus. Aí o versículo de número 4, aí o povo começa a murmurar com Moisés. O povo adquiriu um padrão de murmuração. Cuidado com os padrões daquilo que você adquira. A sua vida vai ser constituída pelas suas escolhas. É você que decide se você vai ser uma bênção ou não, porque Deus ele já fez tudo, ele já mandou Jesus. É eu agora que tenho que caminhar. Eu tenho que caminhar junto com ele, tenho que obedecer. E aqui o povo começa a murmurar, o povo começa a pressionar. Nós também vivemos pressões. Cuidado com coisas que pressionam você. Se você não tiver ligado, você, qualquer pessoa vai mudar o comportamento, vai ter ações que vai desagradar, porque antes o nosso coração nos engana. Ele é enganoso, ele é perverso. Por isso que eu preciso entregar o meu coração para Jesus. O Salmo 45:1 diz o seguinte: o meu coração ferve com palavras boas. Olha aí, ó, ele colocou aí, ó, o meu coração. Vamos lá, vamos ler junto, vamos lá. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. Presta atenção, a minha língua. A língua é o órgão que produz a fala. Se eu não vigiar o meu coração, eu não guardo, o que tiver aqui dentro, olha, o órgão que produz a fala, que é a minha língua, ela vai falar. Por quê? A minha língua é a pena de um destro escritor. Ele está dizendo que a língua dele é a pena. Antigamente não tinha caneta esferográfica, era um tinteiro na ponta, tinha uma pena, se colocava a ponta no tinteiro e escrevia. Então o salmista está dizendo que a língua dele é a caneta dele no mundo espiritual. Com ela você bendiz, com ela você amaldiçoa, com ela você declara vitória, com ela você declara derrota. Então a minha língua é de um habilidoso escritor. Por quê? É o meu coração está fervendo do quê? Se eu não cuidar dele, ele vai ferver de revolta, ele vai ferver de coisas que eu vou declarar e aí eu vou ter problemas com Deus. Não só ações físicas, mas as ações também em expressões, porque a língua se refere a expressões. A nossa língua, ela é o órgão que produz a fala. Então, com ela, você tem que vigiar. Tem que estar atento. Vamos seguindo aqui. Aí o povo começa a murmurar. Versículo de número 4. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? Então o povo começa a sentir saudade, escravo. Tem gente que ainda é escrava dos pensamentos. Tem gente que é escrava das ações. Há uma passagem, já eu vou deixar marcado. O querer está em nós. Romanos capítulo 7, versículo 18, por gentileza. Romanos 7, 18 diz: porque eu sei que em mim, diga para você, porque eu sei, diga que em mim, diga isto é na minha carne,
A carne é a minha natureza. Quando a Bíblia se refere à carne, é a minha natureza, a minha pessoa. Todo mundo aqui tem uma natureza. Só que por isso tem que morrer, para viver uma única natureza, que é a natureza de Cristo. Só que a gente não morre, a gente não nutre essas coisas, porque eu sei que em mim, na minha natureza, não habita bem algum. Está vendo? Não habita bem algum na minha natureza humana. Se as pessoas me machucam, eu quero machucar. Se as pessoas falam mal de mim, eu também quero falar. Se as pessoas me fazem algum gesto obsceno, se eu não estiver ligado com Deus, eu também vou fazer um gesto obsceno. Então, ou seja, o diabo, ele vai lançar os dardos inflamados. Moisés estava recebendo dardos inflamados e o povo murmurando: por que trouxeste? O povo estava livre, mas automaticamente no coração retrocederam ao Egito. Estavam livres, mas eram escravos da murmuração. Cuidado. E aí ele diz mais: e com efeito, o querer está em quem? O querer perdoar, o querer se consagrar, o querer se cuidar, o querer tomar banho, o querer trocar roupa. Ou seja, o querer está em... Mas aí o querer está em mim, mas eu não estou bem com Deus. Um exemplo. Mas não consigo realizar o quê? Eu não consigo, por isso que eu preciso de Deus. Aí ele diz no 19: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse... Mas por que, pastor, nós temos essa batalha? O apóstolo Paulo, ele declara duas forças que se digradiam dentro de nós. É a força do bem e do mal. Gálatas 5,17, mas não sai daí não, que eu vou mostrar o 19. Ele mostra as duas forças. É batalha dentro de nós. A Bíblia diz que a nossa carne cobiça contra o Espírito. A minha natureza cobiça contra o Espírito. E o Espírito cobiça contra a carne. Veja você, são batalhas dentro de mim. Alguém me fere, a minha carne quer ferir. Mas o querer está em mim. Não aceitar as coisas que vai tentar mudar a minha postura. Então, o maior gigante que nós enfrentamos está dentro de nós mesmos. É o maior gigante. É o seu eu, é o meu eu. Que o diabo já está vencido. Jesus já venceu ele por nós. Às vezes nós estamos perdendo para nós mesmos. Mas por quê? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é se faz. Por que nós fazemos isso? Aí o 20 explica de uma forma clara e você precisa ter essa consciência. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu. Mas o pecado que habita onde? O pecado habita onde? Está vendo? O pecado não está em coisas, está em nós. Então você precisa vigiar. Se o pecado está em mim, então tudo vai me impulsionar para o pecado. Longe de Deus, a minha carne, a minha natureza só vai me impulsionar ao pecado. Mas se eu estou ligado com Deus, aí eu vou vir para o lado certo. Então, infelizmente, Moisés volta para Números, ele aceita essa provocação do povo. Cuidado para você não aceitar provocações, não só em casa, no trabalho, por onde você anda. Aí o versículo 5: e porque nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romães e nem de água para beber. Observe que o povo, infelizmente, estava com saudade do Egito. Eles preferiam estar sofrendo no coração. Eu creio que seja o Atos 7:39 que fala sobre isso. Por favor, Atos 7:39, por gentileza. Atos 7:39. Ao qual nossos pais, está se referindo a todos do passado, o povo do Egito, aos quais nossos pais não quiseram obedecer. Eles não quiseram ninguém. Antes o rejeitaram, está vendo? Tem gente que rejeita as orientações, vai rejeitando. Quando eu rejeito a Deus é quando eu não faço o que Deus manda. Eu rejeito, porque Deus é a palavra é Deus. Aí eu rejeito ele, alguém me machuca, a ordem é perdoar, pastor, mas eu fui muito magoado. Ninguém aqui foi mais magoado do que a pessoa de Jesus. Por isso que ele sofreu por mim, ele sofreu por você, já levou tudo por mim e declarou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o perdão é necessário, tem que dar perdão. E se você vive ainda magoado, chateadinho,
chateadinha, o crente mimimi, mimimi, você vai ter problema com Deus. Você precisa se cuidar. Não é o suficiente estar na igreja. Pós-igreja, quem é Fernandes Lima, pós-igreja, é holofote, é luz, é cantar, e quando eu estou nos bastidores, quando eu estou sozinho, quem sou eu? Diga para o seu irmão, quem é você? Quem somos? Tem uma canção do Arcanjo que fala, né? Depois de pregar seu lindo sermão e de cantar a última canção, quando você volta para casa e ninguém mais que você precisa impressionar está por perto, quem é você? Quem é você? Quando ninguém vê, só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, onde só Deus vê, bem no seu íntimo sombrio, sufocado e trancado às 7 chaves, maquiando teu vazio, Deus e o travesseiro sabem quem é você. Quem é você? Quem é você? Fernandes Lima. Longe do altar, o que Deus vai ver quando te sondar? Quem é você? Além de um domingo, depois das luzes do discurso e da máscara, quem é você? Quando ninguém vê, quem somos nós? Será que eu sou um artista? Eu sou um personagem? Eu sou real? Então nós temos que vigiar. Você precisa estar muito atento. Se fosse só entrar na igreja e estivesse tudo bem, como tudo ficaria bem. Era só pegar quem está no vício e jogar na igreja. Entra pecador, sai santo, não é um processo. Então, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração, vamos lá, se tornaram ao Egito. Tem gente que não se desvia da igreja, mas o coração completamente desviado, porque não aceita, porque ainda não perdoa, porque aquela pessoa, cuidado, é o coração que engana, e retornaram ao Egito no coração, mas estavam livres, mas no coração eram escravos. E aí ele faz a pressão, infelizmente faz Moisés errar. Volta para Números para a gente finalizar. Versículo 6, Moisés vai buscar uma orientação agora, o 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aí Deus aparece e vai orientá-lo. E o Senhor falou a Moisés dizendo, como Deus também fala comigo, como Deus fala quando você está passando momento de pressão, seja qual for a área, toma a vara. Deus orienta Moisés, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés fez, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe, aqui agora Moisés vai fazer o que Deus não mandou. Mas por que, pastor? Moisés, ele não prestou atenção, como eu e você. Moisés não era perfeito. Nessa hora Moisés estava desligado, ou talvez chateado com o povo, outra vez por causa de tanta pressão, Moisés dá a entender que estava esgotado espiritualmente. Tem gente que se esgota espiritualmente, por causa de pressão, casais que se esgotam, famílias que se esgotam, tem pessoas que se esgotam da igreja. Por quê? Porque para de buscar, para de se consagrar, para de meditar, para de orar. Vivemos uma vida mecânica, não pegamos na Bíblia, estamos crescendo e às vezes vamos deixando Deus de lado. Aí Moisés vai mostrar agora uma postura que não agradou a Deus. Ouve agora, rebeldes. Não era para gritar com a congregação, era só para reunir a congregação,
a juntar e falar a rocha da forma que ele falava, Deus iria fazer o milagre. Mas às vezes a nossa irritação, que é uma coisa comum, ela vai mudar a minha postura. Se eu estiver irritado com a minha amada Dona Fran, se eu estiver irritado com ela, eu vou gritar com ela. Se eu estiver irritado com a minha filha, eu vou gritar com ela. Se eu estiver irritado com o vizinho, eu vou brigar com ele. Se eu estiver irritado no trânsito, eu vou brigar com todo mundo. Se eu estiver irritado com o governo, eu vou falar mal, porque a irritação, ela é o pivô das coisas. A irritação muda a nossa postura. Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Aí Moisés, olha o gesto dele. Então Moisés levantou a mão. Não era para levantar a mão. Levantar a mão existe várias formas. Eu posso levantar a mão para fazer um gesto obsceno. Eu posso levantar a mão para, vem para tu ver coisa ruim. Que Deus me perdoe. Diga para o seu irmão, é a irritação que faz isso. Você muda a postura. Você muda o seu comportamento, não é porque você quer, é porque há um demônio chamado, né, os dardos inflamados. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que nós temos que nos revestir das armaduras de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele vai lançando os dardos, Pastor, o que é que eu tenho que fazer então, para esses dardos não me pegar? Efésios 6,16, coloca aí, filho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar o quê? Todos os dardos inflamados, todos, sobretudo tomando, tá vendo? Tem tradução de falar embraçando, embraçar. Escudo é uma arma de defesa, ao mesmo tempo de ataque. Você se defende e ataca, não adianta, diabo, fora, minha casa é de Jesus, meu corpo é de Jesus, a minha mente é de Jesus. Ele lança o dardo e você defende com o escudo da fé ativado, você defende, ao mesmo tempo ataca. O diabo vai lançar dardos, ele pode pressionar você, ele pode usar pessoas, ele pode usar situações para tentar lhe atingir. Igual no Éden, a Eva só foi o meio do diabo chegar até Adão. Ele sabe por onde vai atacar você. A Eva só foi o meio, ele sabia. O diabo chega neutralizando o que Deus falou. Foi assim que Deus disse que vocês não comeriam de nenhuma árvore do jardim? A Eva, não, Deus falou que de toda a árvore do jardim nós comeremos. Viu como a Eva sabia? Mas aquela eu não posso comer e nem tocar. Aí ela acrescenta, já abriu a brecha. Aí o diabo neutraliza, não é isso não. Um dia que você comer, Deus sabe que você vai ser igualzinho a ela. A Bíblia diz que a Eva viu, ela pega, ela come e ela dá. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você come, cuidado com o que você pega, cuidado com o que você dá. Você precisa vigiar. Lá no Éden, os dois erraram. Tem alguma coisa em casa errada? Os dois erram. Não, foi a minha mulher que não presta. E nós prestamos? Não, aquele vizinho é o cão e nós somos santos. É mais fácil. Foi fácil para Adão. Não foi eu não, Deus. A mulher que tu me deu. Foi fácil. Ele não assume a responsabilidade, como nós também às vezes não assumimos. Moisés levanta a sua mão, volta correndo lá para Números. Ele levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes. Olha o versículo 10. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes, e a rocha representa Jesus. Jesus só podia ser ferido uma única vez. Cuidado, a irritação dentro de casa, a irritação com seu filho, pai, filho, todo mundo irritado, você irritado com tudo e com todos, você muda a postura. Moisés, infelizmente, e aí chega a consequência inesperada, versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, está vendo? Os dois erraram. Os dois erraram. Quando tem problemas em casa, os dois erram. Ananias e Safira. O erro começou lá no Éden, os dois erraram. Eva errou e Adão também errou. O casamento está ruim? A solução é divórcio?
a solução é separação ou é ver onde é que está o erro para consertar. Mas é mais fácil deixar e arrumar outra ou outra, e aí adúlteros para o resto da vida. Mas por que, pastor, nós somos rebeldes? A Bíblia diz que quem acha uma mulher, acha a bondade de Deus. A dona Fran é a bondade de Deus para mim. Como é que essa bondade vai virar uma maldade agora? Os dois em casa, vem coisa ruim, vem para aí, vem. Vem, desgraça, vem. Vem, pra tu ver. Diga para o seu irmão, irmão, é demônio. Mas a gente aceita, pastor, porque o senhor sabe, né, já tem tantos anos, acabou o quê? Como é que Deus faz uma coisa tão boa para acabar? Nós que acabamos com o plano original, é até que a morte separe, doa quem doer. É até que a morte separe, o homem e a mulher só têm direito de casar de novo se ambos morrerem. Se morrer ele está livre, se morrer ela está livre. Ai, pastor, vai, briga com Deus, está escrito esse negócio aí. Briga com Deus, eu estou fora, Deus manda falar, tem que falar. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar, está vendo? Eu deixo de santificar diante do filho de Israel. Por isso, aí Moisés perde o direito e Arão vai morrer. Por isso, não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Por quê, pastor? Vai para o versículo 22. Versículo 22. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel e toda a congregação vieram ao Monte Or, é quando Arão vai morrer. E falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será ao seu povo e não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Deus vai explicar o motivo. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Está vendo? Os dois foram rebeldes. Eles não eram rebeldes, eles foram rebeldes. Moisés e Arão não eram rebeldes. Como você e eu, nós não somos rebeldes, mas em alguma área nós praticamos rebeldia. E de repente Deus vai executar logo o negócio. Rebeldes fostes a minha palavra. Tem traduções que falam a minha ordem. Eles foram rebeldes. Mas por quê? Porque estava irritado. Aí Arão vai perder agora as vestes sacerdotais. Versículo 24. Os 25. Toma Arão e Eleazar seu filho e faz-os subir ao monte Or. E despe Arão. Está vendo? Diga para o seu irmão, do jeito que a gente vai voltar, hein? Do jeito que vem. Despe, manda, tira toda a roupa dele. Despe Arão as suas vestes e veste-as. Está vendo? Vai perdendo, nós vamos perdendo, né? As armaduras de Deus de Efésios, a gente vai vacilando, vai saindo armadura, a gente vai vacilando, vai saindo outra armadura, a gente vai vacilando, vai saindo as armaduras, até a gente ficar desprovido. Aí o diabo vem com doença, o diabo vem com problema, a gente não sabe por quê. É por isso, porque a irritação vai mudar a nossa postura e nós vamos perdendo direitos. Tem gente que perde direito de tudo porque não está obedecendo. Diga: Jesus, venha me ajudar. Vamos aplaudir a Jesus. Está aí o recado. Amém, igreja? Diga: Deus é comigo. Coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos. Não conhecemos nada, Deus conhece todas as coisas. Aleluia. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho um Deus em que eu posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições para aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar.
declarem. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é. Vou continuar, algo bom está surgindo. Diga, haja o que houver, haja o que houver, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. E se algo inesperado acontecer, vigia, fique atento. E se no caminho algo inesperado acontecer, eu vou manter o sonho e tirar lições para aprender. Não importa a dor, eu já decidi que vou superar. Diga, uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Diga, haja o que houver, haja o que houver, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é possível. Vou continuar, algo bom está surgindo. Eu sei que essa dor irá passar, eu sei que a dor irá passar, e o resultado que virá será bom pra mim. Deus é bom pra mim. E quando o dia clarear e a minha alma cantará, Deus é bom pra mim, Ele está em mim. Uma coisa eu sei, Deus é comigo, nele eu posso crer que tudo é. Diga, vou continuar, vou, algo bom está surgindo. Declarem, haja o que houver, haja o que houver, Deus é comigo, nele eu posso crer tudo, que tudo é. Vou continuar, algo bom está surgindo. Levante o seu rosto e diga, Deus é comigo, Deus é comigo. Senhor Deus, e nós cremos que o Senhor é conosco, Pai, para nos ajudar, para que nós venhamos guardar o nosso coração. Também a Tua palavra nos ensina tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Pai, o homem de Deus, o Moisés, não guardou o coração dele naquela ocasião, o Arão não guardou o coração dele naquela ocasião, e perderam o direito de entrar na terra prometida. Meu Deus, que nós não viemos perder o direito de sermos curados, de sermos libertos, de entrarmos na Tua salvação, Pai, mas que antes, ó Deus, viemos guardar este ensinamento, sabendo que o Senhor é a nossa força, para que possamos vencer, para que possamos triunfar e não nos deixar, ó Deus, com que a ira se transforme em pecado na nossa vida. Pai, nós estamos diante de Ti e sabemos que se não for com a Tua ajuda, nós não conseguiremos, mas com a Tua força, com o Teu poder, com o Teu auxílio, Pai, nós vamos conseguir, nós vamos
triunfar e essa ira não se transformará em um pecado em nossa vida. A tua palavra diz: irai-vos, mas não pequeis. Oh, meu Deus, que não viemos permitir então que a ira venha nos levar ao pecado, mas antes, ó Deus, viemos manter a calma, a tranquilidade, e não viemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, Pai, para que possamos assim triunfar e viver teus planos em nossos dias, porque eu creio que o Senhor tem planos para cada um de nós, como os teus planos eram com que Moisés e Arão entrassem na terra prometida, mas não puderam, porque foram rebeldes com a tua palavra. Que viemos guardar a tua palavra, Pai, e não viemos ir contra ela, pelo contrário, Deus, viemos obedecê-la em tudo, e isso vai nos fazer viver bem aqui nesta terra, e fará com que venhamos a possuir, Pai, a terra prometida, a salvação, a eternidade, e vamos ser recompensados conforme os frutos que as nossas ações estão dando. Levante as tuas mãos aos céus, diga: Senhor Deus, que os frutos das minhas ações sejam bons, que eu venha frutificar conforme os ensinamentos da tua palavra, em o nome de Jesus. Diga: ensina-me, ajuda-me e esforça-me conforme a tua palavra. Diga amém, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor. Amém. Vamos sentar um pouquinho, irmãos. Nós vamos participar da Santa Ceia. Depois o pastor Fernandes Lima vai vir cantar mais um pouco aí. Quem quer que ele cante mais, diga amém, Jesus. Meu irmão, que ensinamento, hein? Agora tem que ficar gravado aí no nosso coração. Eu fui anotando ali para depois de noite meditar mais um pouquinho, que o assunto é bom demais, né, irmãos? E é ensinamento para a gente, é instrução de Deus para o meu e o seu coração também, né? A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo, depois coma e beba. Então vou fazer mais uma oração ainda, enquanto depois os obreiros vão preparando, vão se posicionando para a gente servir a Santa Ceia, mas eu quero fazer essa oração lhe preparando para poder participar. A Bíblia diz: se nós participarmos indignamente, vamos participar para a nossa própria condenação. Se você ainda não aceitou Jesus, faça isso agora. E se não quer aceitar ainda, então não participe, porque você ainda não tem essa aliança com Ele, esse compromisso com Ele. Eu mesmo costumo dizer: pastor, eu não sou batizado, eu posso participar? Depende. Você já está decidido a se batizar? Não, ainda não. Então você ainda não decidiu por Jesus. É bom não participar para que esse ato não venha lhe condenar. Pastor, eu pequei e pedi perdão para Deus. É o suficiente? Depende. O seu pecado prejudicou só você mesmo ou você pecou contra alguém? Ah, eu pequei contra o fulano de tal. Então é bom você também pedir perdão para ele, porque às vezes a gente pede perdão para Deus, mas nós pecamos contra alguém. O filho pródigo, quando ele voltou, ele disse: pequei contra os céus e contra ti. Então isso é um ensinamento que a gente precisa ter e guardar no nosso coração. Nós precisamos ser praticantes da palavra. Um exemplo que às vezes alguém pode até dizer: ah, não, mas qualquer um pode participar. O Judas Iscariotes participou da última ceia ou não participou? Sim ou não? Mas o que ele fazia? Ele roubava a Deus. E o que aconteceu com ele? O fim que ele teve. Tudo isso são ensinamentos que a gente tem que estudar, que a gente tem que trazer para junto do nosso coração, para que a gente possa fazer um ato que vai nos fortalecer, porque é o corpo e o sangue de Cristo. Diga glória a Deus. Então coloque a mão assim no seu coração, feche os teus olhos, sentado mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti. E te pedimos, Senhor, perdoe os nossos pecados cometidos consciente ou inconscientemente, por pensamentos, olhares, palavras, gestos ou omissões. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu perdão.
O Senhor disse: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoá-los. E eu creio, Pai, que agora os nossos pecados são perdoados. Oh, meu Deus, e o Senhor os lança no mar do esquecimento, para não mais nos lançar em rosto, mas antes, ó Deus, nos ajudar a viver longe deles. E eu creio, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos faz dignos de participarmos do teu corpo e do teu sangue. E isso traz vida a nós mesmos, Pai. E nós queremos essa vida abundante que Jesus veio trazer. Por isso, ó Deus, sempre queremos permanecer participantes do teu corpo e do teu sangue. Mas não só isso, Pai, mas praticantes da tua palavra, que nos levará a viver uma vida abençoada por ti aqui nesta terra e na vida vindoura. Oh, meu Deus, que o nosso coração seja inteiramente teu, Pai, disposto a viver os teus ensinamentos e a tua palavra, e isso vai nos fazer triunfar aqui nesta vida. Meu Deus, perdoa-nos, limpa-nos e purifica-nos em o nome de Jesus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná, com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, igreja, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vamos dar uma benção para quem está em casa? Deixa eu dar uma benção. Pai, em o nome do Senhor Jesus, abençoe estes que estão assistindo essa live, que estão assistindo através da TV Primavera. Pai, em nome de Jesus, eu creio que grandes são as bênçãos que o Senhor tem reservado para cada um deles, para a honra e glória do teu santo nome, em o nome de Jesus. Eu creio, Pai, que eles serão muito abençoados com essa palavra e com as orações aqui realizadas no nome de Jesus. Amém. Certa que vi